E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma edição do 6x1 Responde, aquele quadro em que vocês fazem perguntas, eu as respondo no vídeo, você vem aqui nos comentários e deixa outra pergunta para que eu responda na próxima edição, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos e também deixar o seu questionamento para a próxima edição. Lembrando que esse vídeo é feito com o apoio da Betfair, site de apostas esportivas que é patrocinador master do Cruzeiro, então se você gosta desse universo das apostas esportivas ou pretende conhecê-lo, eu te indicaria fazer pela Betfair, que é a única casa que efetivamente investe dinheiro no Cruzeiro. E a Betfair tá com uma oferta para novos clientes de até R$200 em aposta grátis. Para isso basta você entrar pelo link da descrição, fazer o seu cadastro que é super simples e rápido, e o valor que você investir no primeiro depósito, até R$200, a Betfair dobra para você. A Betfair que trabalha aí com ótimas cotações, né? Todo final de semana tem aposta grátis para todos os clientes também, além dessa oferta de boas-vindas que eu já citei. Então é só ficar esperto lá que tem muitas alternativas para você ganhar um din-din, mas o que eu sempre lembro é fique esperto, aposta com responsabilidade para você se divertir. Começo com a pergunta do Pseudogamer. Se esse projeto de clube autossustentável e correto com suas finanças der certo aqui no Cruzeiro, e eu espero que dê muito certo, você acha que pode virar uma tendência para outros clubes do Brasil que gastam mais do que arrecadam na temporada? Pseudogamer, obrigado aí pela pergunta. Cara, não dá pra gente ter essa certeza, principalmente por um detalhe: o futebol brasileiro não tem o fair play financeiro, né? Que é mais comum lá no futebol europeu, mais restrito em algumas ligas, como o Campeonato Espanhol, por exemplo, mas aqui no Brasil não existe nenhum tipo de regulação. Então, às vezes, um clube que não teria capacidade de investimento faz contratações malucas, né? Pode investir muito mais e eventualmente ter um time forte, ser competitivo. Então não dá para dizer que o modelo do Cruzeiro vai eventualmente inspirar outros clubes ou definir as diretrizes do futebol brasileiro que serão aplicadas por outros clubes. O que eu acho que a gente deve pontuar e pensar muito bem é no que é o melhor para o Cruzeiro. A gente veio aí de muitos anos de, eu vou chamar de irresponsabilidade financeira, mas a gente sabe que até tem outro nome, né? Tem outras coisas. E o Cruzeiro tava absolutamente na merda, cara, né? Assim, clube segunda divisão, quase caindo para terceira, falido, né, financeiramente falido. Então o que era necessário para o Cruzeiro, até para resgate de autoestima, para resgate de credibilidade, que o Cruzeiro fizesse tudo certinho, pagasse tudo certo, tivesse esse retorno à elite que foi muito importante. E a ideia do Cruzeiro, o projeto do Cruzeiro me parece bom no sentido de a cada ano ter objetivos um pouco maiores, né, sendo alcançados. Tivemos esse baque duríssimo da eliminação na Copa do Brasil, que é inegável, que foi um golpe muito grande na parte esportiva e financeira também, né? Mas isso não significa que o trabalho, especialmente a organização financeira do clube, esteja sendo mal feita. Os problemas que a gente tem são até maiores até agora nessa gestão, nesse acerto da parte de futebol. Acredito que em algum momento nos próximos anos, quando a gente tiver um futebol brasileiro um pouquinho mais organizado, seja pela CBF, seja por essas ligas, né? Esses blocos aí que os clubes se dividiram para vender os direitos de transmissão, enfim, seja como for, acho que naturalmente vai ter um fair play financeiro para ter algum tipo de orientação. E aí sim eu acho que o trabalho que o Cruzeiro está fazendo hoje, ele vai ser mais notável a médio e longo prazo, tá? Porque tem muita gente que está gastando mais do que arrecada, não tá nem aí, vai depois aderir à lei da SAF também, né? E receber os mesmos benefícios que o Cruzeiro também teve num primeiro momento, só que tem gente que está fazendo, digamos assim, de forma proposital, né? Sabendo que vamos agravar essa situação o máximo possível, que depois vai ter uma tábua de salvação. No caso do Cruzeiro, a gente já estava absolutamente lascado e foi realmente o que deu para fazer para recuperar minimamente o clube, e acho que está sendo recuperado, tá? Se o Cruzeiro tivesse uma gestão que investe muito de forma irresponsável e depende de aportes do seu dono, do seu proprietário, enfim, de quem seja, para fechar as contas mês a mês, eu estaria muito mais preocupado do que eu estou agora, porque hoje eu vejo uma possibilidade do Cruzeiro voltar a ser um clube que caminha com as suas próprias pernas. O Márcio X6 pergunta: você acha que daqui a alguns anos o Cruzeiro estará no patamar de Palmeiras e Flamengo como receitas no ano? Márcio, obrigado pela pergunta. Infelizmente, temo que a resposta seja não, por um motivo muito simples.
acho que o Cruzeiro possivelmente chegará em alguns anos, se trabalhar direitinho, continuar na Série A, voltar a competir por títulos, né? Uma coisa vai puxando a outra. Se o Cruzeiro fizer tudo certo, eu acho que o Cruzeiro consegue em alguns anos chegar num patamar de arrecadação maior do que já teve em qualquer outro momento da sua história e até beirar, por que não encostar em 1 bilhão, como a gente vê esses clubes aí chegando. Só que aí tem um detalhe, cara, se eventualmente daqui a 5 anos, 8 anos o Cruzeiro alcança 1 bilhão de arrecadação, provavelmente o Flamengo ou o Palmeiras vão estar com 2 bilhões, até com mais que isso. Porque é uma questão de que o dinheiro no futebol, quanto mais você gera para si, você acaba movimentando esse mercado, ele vai inflacionando. Enquanto o Cruzeiro está trabalhando para fazer o melhor para si, outros clubes também estão trabalhando, né? E tem pessoas competentes no Cruzeiro, como tem pessoas competentes em outros clubes, como tem pessoas incompetentes em todos os clubes também, tá? Então isso é uma questão que eu acho que infelizmente a gente não consegue igualar ao patamar deles naquele momento. A gente pode alcançar os patamares atuais, mas eles também vão seguir progredindo nesse sentido, né? É só a gente ver como 10 anos atrás as receitas no futebol eram muito menores do que são hoje, mas muito menores mesmo. E esse bolo cresceu para todo mundo, só que ele cresceu de forma desproporcional, né? E por burrice dos clubes, de quem mandava nos clubes na época, tipo assim, vou usar um exemplo aqui para ficar em números bem simples. Você tem lá o Cruzeiro recebendo 10 milhões e você tem um Flamengo recebendo 20. Aí o pessoal falava assim, ó, Cruzeiro, agora você vai receber 20. Ó, o Cruzeiro, caralho, nós vamos receber 20. E ele não olhava que o Flamengo, em vez de receber 25, 30, ia receber 50, 60. Então só aumentou o degrau, né? E a gente tem alguns clubes tendo uma arrecadação muito maior, inclusive na questão dos direitos de TV, né? E tem as questões particulares de cada clube, tamanho de torcida, local onde está situado. São Paulo, por exemplo, é um mercado onde gera mais dinheiro, né? Onde se tem mais circulação de renda, mais consumo, naturalmente vai ter uma arrecadação maior para o clube também. É só ver que os clubes paulistas arrecadam hoje muito mais que os clubes mineiros em bilheteria, sem ter necessariamente médias de público muito superiores, né? Então, assim, a gente tem que entender essas particularidades. Mas acho que igualar a um patamar que a gente tem Palmeiras e Flamengo bem consolidados hoje, acho que a gente não vai. Inclusive, acho que o próprio Palmeiras vai ter muita dificuldade para se aproximar do Flamengo, tá? Eu acho que o Flamengo tem tudo para crescer muito nesse sentido, e se o Corinthians trabalhasse direito, poderia chegar perto do que é o Flamengo. De Miller fala, ô Calabreso, lê minha pergunta aí. O que você acha que o Cruzeiro deve priorizar? Um possível título da Sul-Americana ou tentar uma vaga na pré-Libertadores via Brasileirão? Porque vai que o Cruzeiro chega numas oitavas da Sul, a gente sabe que agora o torneio dura o ano todo. O que você acha? De Miller, obrigado pela pergunta. Calma, meu Betifero. Tô lendo sua pergunta, vou respondê-la agora. Cara, pra mim o Cruzeiro tem que sempre priorizar a competição nacional, tá? O Campeonato Brasileiro, por quê? É a principal competição que tem pra gente disputar. O Campeonato Brasileiro remunera bem de acordo com a sua posição na tabela. É o campeonato base, que dura 38 rodadas. É o menos imprevisível, né? Se você fizer um bom trabalho no Campeonato Brasileiro, você vai fazer uma boa campanha, você vai conseguir pegar pelo menos a metade superior da tabela, que é o objetivo traçado pelo Cruzeiro para essa temporada, e eu acho que seria muito importante a gente ter um ano sem sofrimento no Campeonato Brasileiro. Isso impede de brigar pelo título da Sul-Americana? Não. Eu acho que a obrigação do Cruzeiro na Copa Sul-Americana é passar da primeira fase, independente de qual é o grupo que o Cruzeiro vai enfrentar. A gente tem que alcançar a fase de mata-mata, a gente tem que voltar para esses grandes duelos continentais, e aí, sendo mata-mata, qualquer coisa pode acontecer, né? Não dá pra gente prever muito bem qual vai ser o cenário, mas o Cruzeiro precisa conseguir isso, tá? Chegar à fase de mata-mata e avançar o máximo que for possível, ainda mais depois da eliminação na Copa do Brasil. Mas o principal objetivo do Cruzeiro, na minha opinião, até porque a gente veio de um rebaixamento, de anos sem conseguir subir, aí a gente sobe, quase cai de novo, esse tem que ser um ano para fazer um bom campeonato brasileiro e não ter nenhum tipo de sofrimento. E claro, se puder voltar para a Libertadores ano que vem, excepcional. O Caio Marques pergunta, salve Emerson, acha que o Cruzeiro poderia aproveitar a crise no Botafogo, no respeito ao aspecto psicológico, desgaste de jogadores com a torcida?
para contratar um dos bons nomes do time deles, jogadores como Tiquinho, Vitor Sá, Marlon Freitas, que poderiam voltar a jogar em alto nível em novos ares. Caio, obrigado pela pergunta, achei pertinente o questionamento, até porque a gente sabe que a torcida do Botafogo entrou numa situação de absoluta impaciência com os atletas depois da ramelada que deram no último Campeonato Brasileiro, né? O Botafogo tinha a taça na mão e aquela reta final ali jogou fora qualquer possibilidade. Sobre os nomes que você citou, o Vitor Sá já foi embora, né? Já foi negociado aí com o Botafogo para o futebol russo, mas foi depois que você fez a pergunta, então não tinha como você prever. O Tiquinho Soares eu acho um jogador bem interessante, acho um bom centroavante, possivelmente seria até titular do Cruzeiro, tá? Mas o Tiquinho Soares, além de ser um jogador importante pro Botafogo, eu não vejo ele saindo, é um cara que ganha ali na casa de 1,5 milhão por mês, tá? Então, assim, é um salário muito alto que eu acho que não vale a pena, acho que nem cabe assim tanto no orçamento do Cruzeiro. E ele não deixaria o Botafogo para ganhar menos, né? Ele tem contrato ativo lá no clube, então ele não precisa aceitar algum tipo de redução, não sei qual é a disposição dele de sair também. Com relação ao Marlon Freitas, é um jogador que chegou a ser citado, né, especulado no Cruzeiro ainda no ano passado, ali naquele final de ano, mas parece que foi só uma consulta, não caminhou muito. E eu tenho um certo preconceito com o Marlon Freitas, que eu até acho um bom volante, mas eu olho para ele e eu lembro muito do Bruno Silva, né, que fez o mesmo caminho, foi destaque no Botafogo, jogou bem, aí veio pro Cruzeiro e foi aquela grande porcaria. Então, assim, eu lembro muito do jogador, né? Volante, saída, joga pela direita ali. Então, tem muita coisa parecida e eu acabo fazendo uma certa associação que não é positiva, né? São jogadores diferentes, mas eu vejo muita semelhança, então eu não consigo achar uma boa, sabe? Eu acho que o Marlon Freitas não é um jogador ruim, mas não é o tipo de jogador que eu queria aqui no Cruzeiro também. Mas olhando aí para outros atletas do plantel, tem algum jogador do Botafogo que eu gostaria, especialmente o Luiz Henrique, né? Mas esse obviamente não é possível. O Júnior Santos é um ponta ali que acho que poderia ser útil no Cruzeiro, embora não seja um jogador de números tão expressivos também, né? Mas é um cara de muita força física que joga ali na ponta direita, que é exatamente o que o Cruzeiro está mais precisando. O próprio Danilo, volante, eu acho que é um, né, às vezes joga de zagueiro lá no Botafogo também, eu acho que é um jogador que poderia ser uma boa opção ali, né, para camisa 5, eventualmente um substituto para o Lucas Romero, mas não são jogadores que têm esse nível de desgaste, né, os atletas mais desgastados com a torcida, eu sinceramente acho que não seriam tão interessantes assim, tá, mas é aquele negócio, né. Perguntar não custa, né? Mas acho que o John Textor não está muito disposto a se desfazer dos seus melhores jogadores, a menos que receba uma boa grana por isso, e boa grana por jogador é algo que o Cruzeiro não vai pagar por ninguém. O Xandão Oficina pergunta: Emerson, e o Balotelli? Se o DM consegue arrumar o homem e ele aceitar o salário, além do retorno dentro de campo, também teríamos fora de campo em patrocínios, a mídia mundial conheceria o Cruzeiro e também os sócios, etc. Xandão, obrigado pela pergunta. Assim, conhecer o Cruzeiro, a mídia mundial já conhece, né? E eu concordo com você que a contratação de um jogador como o Balotelli é aquele negócio que gera uma notícia, gera um impacto. Nossa, o Balotelli jogar no Brasil e tudo mais. Só que esse não é mais aquele Balotelli, né, que era um jogador importante de seleção, jogando Euro, Copa do Mundo e tudo mais. O Balotelli já está afastado aí dos seus melhores momentos, dos maiores clubes, já tem um bom tempo. Para quem não sabe, atualmente o Balotelli está jogando no Adana Demirspor da Turquia. Nessa temporada 2023-24 ele soma 8 partidas e marcou 4 gols. Exatamente os mesmos números do Dineno pelo Cruzeiro no momento que eu gravo esse vídeo, né? A questão que o Balotelli tá lá jogando o campeonato turco e o Dineno tá aí jogando basicamente mineiro e teve aquela partida desastrosa de Copa do Brasil também. Mas sobre o Balotelli, ele hoje financeiramente ainda é um jogador bem caro, tá? O futebol turco paga muito bem, por isso que tem vários jogadores nessa reta final de carreira que vão jogar na Turquia, porque lá recebem bons salários. Pelo que eu vi dos vencimentos do Balotelli, se aproxima de 1,5 milhão de reais por mês, né? Convertendo o que ele ganha em euro atualmente. O contrato dele com esse time turco termina agora no mês de junho, tá? Então é um cara que poderia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube e acho que o Balotelli teria que estar disposto a receber um salário bem menor
para caber na realidade do Cruzeiro, tá? Inclusive o Balotelli já jogou por salários muito menores que o atual, quando ele teve no Brescia, período em que ele inclusive jogou com o Rômulo Caldeira, l'uomo che parla, né? Eles jogaram juntos lá e foram rebaixados da Série A para a Série B italiana. O Balotelli teve uma passagem no Monza, lá da Itália também, né? Que ele jogou muito pouco, pouquíssimas partidas como titular, fez poucos gols também, mas que ele ganhava muito menos, que o time estava na segunda divisão e acabou não conseguindo o acesso. Mas quando ele foi para a Turquia depois, né, a primeira passagem por esse Adana Demirspor, ele foi muito bem, tá? Ele fez quase 20 gols na temporada, aí ele deu uma valorizada, foi pro Sion da Suíça. Lá na Suíça teve um monte de confusão, o time foi rebaixado mais uma vez, e aí o Balotelli voltou a jogar na Turquia. Então assim, é um jogador que tem um histórico de problemas. Tecnicamente, ele não dá para saber o que o Balotelli vai arrumar, porque ele oscila muito, tá? E ele é um jogador que raramente esteve focado no futebol. É um daqueles exemplos de jogadores que ficaram ricos muito cedo, e aí os caras meio que deslumbram, né? Passam a ter outros focos. O Balotelli sempre foi um cara muito maluco, e particularmente eu gosto muito da figura. Eu acho ele um cara extremamente engraçado. Gostaria de ver ele no Cruzeiro, por um salário baixo e tudo mais. Gostaria, eu acharia muito divertido você ter o Balotelli como uma alternativa, porque tecnicamente ele sabe jogar bola, ele ainda é um atacante melhor do que a maioria dos centroavantes brasileiros por aí. Ah, Emerson, não é. Balotelli jogava pra caralho, só que ele era doidão, velho, ele era doidão. Assim, ele, Inter de Milão, Manchester City, primeira passagem pelo Milan, ele era absurdo. Aí depois ele foi pro Liverpool, né? No Liverpool não deu certo, voltou pro Milan, uma passagem meio estranha, foi pra França, jogou muita bola no Nice, até no Olympique de Marseille teve bons momentos também, mas depois ele entrou aí nessa, digamos assim, nessa rota alternativa por uns clubes menos interessantes, mas que pagam algum valor. No Monza, por exemplo, ele jogou porque era o clube lá dos antigos donos do Milan, né? Então ele foi mais até por alguma relação assim, para morar lá próximo de Milão, do que qualquer outra coisa. Então a gente tem que entender que o Balotelli é uma figura muito peculiar, tá? E acho que a diretoria do Cruzeiro, desse jeito certinho que eles são, eles jamais contratariam um cara como o Balotelli. Acho que se falar isso pro Paulo André, ele até empola. Mas tecnicamente eu gosto do Balotelli, né? E ter ele como uma opção de plantel do Cruzeiro, tipo centroavante, o titular no momento é o Dineno, tem o Rafa Silva, e ter um Balotelli como opção, eu acharia um negócio extremamente engraçado, né? Mas assim, poderia causar problemas também, até com outros jogadores. Ele poderia arremessar dardos em pessoas, poderia jogar, né? Jogar não, né? Dar dinheiro para pessoas pular de moto na Lagoa do Pampulha. Então assim, Balotelli é uma pessoa imprevisível, engraçada, que eu gosto muito, mas acho que no Cruzeiro não tem a menor possibilidade de vir, tá? Inclusive pelo aspecto financeiro também. Essa aí eu acho que podemos descartar. Vinícius Rodrigues pergunta, fazendo um recorte com a mesma quantidade de jogos, qual treinador você gostou mais do estilo de jogo no Cruzeiro? Pepa, Papa ou Nico? Vinícius, obrigado pela pergunta. Grande trio, hein? Pepa, Papa, Nico. Botão. Parece nome de exame, nome de trio, sei lá, de cachorro de rua. Não sei, não entendi, mas gostei aí da sua, né, dessa abreviação dos nomes aí dos técnicos. Bom, o Nicolás Larcamón tem 8 jogos pelo Cruzeiro até o momento, né? Então eu vou colocar a lista de jogos dele, que tem aí 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O problema é que uma dessas derrotas foi a traumática eliminação da Copa do Brasil contra o Souza. Não é um início de trabalho brilhante, mas é um início de trabalho que teve aí pelo menos um momento muito bom, né? A vitória no Clássico sobre o Atlético, algumas boas partidas de imposição contra times menores no campeonato estadual, e teve jogo ruim também, né? Partida contra o Atlético, o Cruzeiro não foi bem, inclusive empatou no final com aquele gol do Gasolina. A estreia contra o Vila também não foi um jogo que animou ninguém, a derrota para o América, né, a derrota para o Souza, enfim, é um início oscilante até o momento, tá? Acho que não dá pra gente tirar muita conclusão sobre o Larcamón até agora. Esses foram os 8 primeiros jogos aí de Pesolano pelo Cruzeiro, né? Na época disputando apenas o Campeonato Mineiro de 2022, foram 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota esta também pro América Mineiro. Mas essa derrota do Pesolano foi num jogo muito condicionado, né? Pra quem não lembra, é aquela partida que o Vagninho é expulso ali com 15 minutos do primeiro tempo, o jogo tava 0 a 0, aí o América faz 2 gols de bola parada
parada no final do primeiro tempo e naquela oportunidade o Cruzeiro até teve uma atuação muito corajosa, né? Esse seria o time que faria a final do Mineiro, acabaria perdendo para o Atlético, mas depois daria alegrias e subiria de volta para a Série A. Acho que o trabalho do Pessolano ele era muito mais difícil do que qualquer outro trabalho, porque era uma remontagem de um Cruzeiro que vinha de 2 anos de Série B, um orçamento mais limitado, então pro que dava para fazer, o Pessolano foi muito bem. Mas vários desses jogos aí que o Cruzeiro venceu foram aquelas vitórias no último minuto com o gol do Edu. Vocês lembram? As partidas contra a Democrata, contra o Uberlândia, aqueles jogos agônicos, assim. Não é que o Cruzeiro estava jogando muita bola, é que o Cruzeiro ganhou. E quando você ganha, o resto fica em segundo plano. E esses foram os primeiros 8 jogos do Pepa como técnico do Cruzeiro, né? Ele começa com 2 derrotas para Náutico e Corinthians, depois emplaca 4 vitórias, inclusive se classificando na Copa do Brasil, e tem uma derrota para o Fluminense num jogo que não era para perder. E acho que vale destacar a dificuldade do início do Pepa, porque foi já no Campeonato Brasileiro e em partidas decisivas de Copa do Brasil. Ele não teve um Campeonato Mineiro, ele não teve um período longo de pré-temporada, né? Teve aquele prazo depois da eliminação no estadual para dar uma ajeitada no time que estava muito mal com o Pessolano e conseguiu. Então, assim, se você me perguntar, considerando o nível dos adversários, qual que você gostou mais? Eu acho que o início do Pepa foi o mais positivo dos 3. A nível dos resultados conquistados, né, pelos adversários difíceis e também do futebol apresentado. O Cruzeiro no início da era Pepa apresentou um bom futebol. O Cruzeiro sabia jogar os jogos de acordo com a necessidade. Só que aí veio um problema, né? Se você pegar o recorte dos 8 jogos seguintes do Pepa, nos 7 primeiros a gente não ganhou, tá? A gente só foi ganhar no 8º jogo, que foi até a vitória contra o São Paulo com um gol contra, aquele jogo que o Cruzeiro não chutou nenhuma bola no gol. Então, assim, os 8 primeiros jogos do Pepa davam um indício muito positivo. Depois caiu, né? Então, por isso que não dá pra gente tirar muitas conclusões sobre o que é que vai ser o Larcamón. Pode melhorar ou pode piorar. Eu espero que melhore, tá? E eu acho que pelo elenco que o Cruzeiro tem hoje, tem potencial para melhorar. Agora, dos 3, a gente está avaliando 2 trabalhos consolidados e um que está começando, né? O trabalho do Pepa começou muito bem, teve uma oscilação negativa e logo depois ele foi mandado embora. O trabalho do Pessolano foi muito bom em 2022, em 2023 já foi muito mal, mas em 2022 foi bem, teve oscilações, mas ele conseguiu resolver e entregar o objetivo no final da temporada. E o do Larcamón está começando agora, tá? Mas eu tenho expectativas positivas sobre o trabalho do Larcamón, acho que ele vai fazer coisa melhor. E a tendência do Cruzeiro, né, especialmente saindo essa rapaziada do departamento médico, com os reforços que estão chegando, se incorporando ainda, a minha expectativa é que o Cruzeiro seja melhor que o Cruzeiro do Pessolano e que o Cruzeiro do Pepa também. A gente tem que sempre buscar ser melhor do que era. E para fechar, o Rafael Alves Taiobeiras pergunta: o terceiro uniforme dos últimos anos tem variado muito as cores. Prata, verde, amarelado, azul enfumaçado, o do centenário, amarelo, em homenagem ao Raposão, enfim. Para essa temporada, qual você acharia melhor? Branco e vermelho em homenagem a Minas, roxo e branco em homenagem às camisas dos anos 90 que desbotavam, ou azul claro e branco listrado em homenagem aos uniformes dos anos 50 e Argentina pelo número de hermanos? Rafael, obrigado pela pergunta. É sempre muito difícil a gente prever qual vai ser o terceiro uniforme do Cruzeiro, e vale pontuar, o terceiro uniforme, ele é feito para ser diferentão mesmo, tá? A gente tem a camisa azul, tem a camisa branca e tem um terceiro uniforme que vai dar uma viajada na maionese, e eu sou a favor de usar cores diferentes, não vejo o menor problema nisso, tá? Não sou desses mais puritanos, que o Cruzeiro tem que ser sempre azul e branco. Não, o Cruzeiro tem a camisa azul, tem a camisa branca e pode ter uniformes, né, roupas de outras cores que vão aumentar as vendas também. A Adidas e todas as outras empresas não fazem uniformes alternativos à toa, fazem porque vende, porque dá dinheiro. Isso não muda o fato que as cores históricas do Cruzeiro sempre serão azul e branco, tá? Isso aí, ponto pacífico, não tem nada a questionar. Agora, das opções que você colocou aí, particularmente eu não gostei de nenhuma. Acho que branco e vermelho como homenagem à bandeira de Minas Gerais, nenhuma possibilidade. Primeiramente porque branco já é a camisa 2, né? E porque é uma camisa vermelha
tem toda a questão política que as pessoas iriam problematizar também, acho que não é o caso pro momento, tá? Como a própria camisa amarela, né, que era por ser ano de Copa do Mundo, teve gente problematizando também. Enfim, acho que não cabe, não vejo o Cruzeiro fazendo isso com uniforme de jogo. Roxo que você citou, teve um monte de gente enchendo o saco aí porque o uniforme de treino do Cruzeiro era roxo, da comissão técnica. A torcida do Cruzeiro é chata pra cacete. E a camisa azul e branco listrada, ainda que o Cruzeiro já tenha vestido em algum momento, não é algo que esteticamente me agrada muito. Eu não sou fã de camisas listradas, tá? Mas, assim, não tenho a menor ideia qual vai ser, guerreiro. Sinceramente, viu? Eu só espero que seja uma camisa bonita ali, que seja bem feita, né? Um material legal, e eu gostaria que ela não fosse tão cara, né? Porque a camisa de jogo de todos os clubes, o Cruzeiro incluso, é muito caro, um valor que boa parte da torcida não consegue ter acesso, né? Mas, assim, a cor, o design não me pega tanto. Se eu for obrigado a escolher uma das três aí, vai nessa azul e branca argentina que você citou aí, que mal não faria, né? Um azul clarinho com branco ali não seria problemático, mas falando assim, nenhuma das três me pegou particularmente não. E eu encerro o vídeo por aqui. Se você gostou, peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, use os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos e também fazer seu questionamento para a semana que vem. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!